em vários livros ingleses eu já me deparei com as famosas charnecas, mas eu não sabia exatamente o que eram esses ambientes, né? Fui dar uma pesquisada e descobri que as charnecas são territórios presentes em vários locais das Ilhas Britânicas e geralmente são territórios secos, pedregosos, né? Com vegetação rasteira, inférteis e um local onde venta muito, tem condições climáticas bastante adversas, e por isso também não tem muitos animais, né? São coelhos, cobras, o animal maior que tem na região são os pôneis selvagens. E também por conta dessas condições é um local com poucos moradores. E é nesse ambiente inóspito que se desenrola a trama do nosso livro de hoje, O Retorno do Nativo, do Thomas Hardy. Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books e esse é o último vídeo do Victober Brasil 2021, que é um projeto que está sendo realizado por vários canais no YouTube, no Instagram, também tem podcasts, que nós dedicamos ao mês de outubro à leitura de obras produzidas durante o período vitoriano. Então tem muita coisa bacana, se você quiser saber, estar por dentro de todo o conteúdo, ainda dá tempo. É só digitar aí em qualquer programa de busca a hashtag VictoberBrasil, vocês vão ser levados ao conteúdo muito bacana de todos esses canais. Também todos vão estar linkados aí embaixo na caixa de descrição. Deixo o convite para assistirem o conteúdo dos colegas, tá? E o nosso vídeo de hoje é sobre o Retorno do Nativo, do Thomas Hardy, que é considerado hoje um dos maiores escritores da Inglaterra, especialmente do período vitoriano. Ele é chamado de o último grande escritor vitoriano. Mesmo na Inglaterra, a fama do Thomas Hardy só veio mais recentemente, porque embora na forma, né, na escrita, ele fosse bastante conservador, ele tinha um estilo assim, bem prolixo, bem ornamentado, a escrita dele é uma escrita enfeitada, as situações que ele trazia nos seus livros, os seus personagens, destoavam bastante dos rígidos costumes sociais, né, sexuais do período vitoriano. Tendiam também para o ateísmo, para uma moralidade assim mais subjetiva. Então, isso tudo fazia com que ele fosse um escritor meio deslocado na Inglaterra daquela época, né, que era muito rígida, extremamente moralista. O Hardy era arquiteto, custou se destacar no mundo literário e só em 1874, com o livro Longe desse Insensato Mundo, que ele começou a ser notado. Mas as controvérsias sobre a escrita, né, sobre os seus livros, especialmente os dois últimos, o Teste dos D'Urbervilles e Judas o Obscuro, levaram o Hardy a ficar bastante desgostoso com a escrita de romances e acabou abandonando os livros maiores e se dedicou apenas à poesia até o final da vida. E aqui no canal já tem vídeo para duas obras do Hardy, o Tesse, né, dos D'Urbervilles, e o conto O Sardo Melancólico, que eu li no Victober passado. Os links para esses dois vídeos vão estar aí nos cards e na caixa de descrição. E eu comecei esse vídeo falando sobre as charnecas porque o ambiente e o cenário têm uma importância muito grande nos romances do Hardy. E logo no início do livro, nós encontramos várias páginas descrevendo detalhadamente esse ambiente das charnecas, né? A natureza, a geografia, o modo de vida das pessoas que moram lá. E por ser um local bastante ermo, com poucos recursos, também tem poucos habitantes. As casas são espaçadas, a população é bem pobre e vivem quase que exclusivamente da coleta do tojo, que é um tipo de sapê, né? aquele material usado para cobertura das casas, e turfa, que é um musgo seco utilizado como combustível. Logicamente, hoje em dia, né, a situação é totalmente diferente, mas a gente está falando aqui de uma obra do século XIX. E no início, essa descrição excessiva pode parecer demasiada, mas à medida que a gente vai entrando na história,
a gente vai percebendo que esse ambiente é muito importante no desenrolar da história e no desenvolvimento dos personagens, né? Mais ou menos como o Euclides da Cunha faz nos Sertões, que primeiro ele conta toda aquela geografia, né, aquele ambiente, o povo do sertão, antes de entrar na história propriamente dita. E entre os moradores desse local estão a viúva e o Bright, que mora com sua sobrinha, Thomasin, que é uma jovem inocente, né, de bom coração, mas com a cabeça um pouquinho vazia. E contrariando o desejo da tia, a Thomasin vai para um outro povoado para se casar com Demon Wydive, que é o dono de uma estalagem local, mas quando eles chegam lá, a licença para o casamento não vale para aquele local e o casamento acabou não acontecendo. Envergonhada, né, porque afinal de contas não se casou, a moça estava voltando para Egdon Heath a pé e foi socorrida pelo Digoriven, que é um vendedor de almagre, que também não sabia o que era, é um tipo de corante utilizado para marcar ovelhas e para outras atividades ali, para lustrar metais, tem uma série de utilidades. E embora fosse um trabalho rendoso, as pessoas que se dedicavam a esse comércio não eram muito bem vistas, porque é um material que ele entranha na pele e a pessoa acaba ficando vermelha, né, deixando aquele tom avermelhado na pele. E só sai depois de muitos meses, né, depois que a pessoa já não tem mais contato com o material há bastante tempo. E eles levavam também uma vida itinerante, porque iam de local em local vendendo o seu produto e eram utilizados até para assustar as crianças, né? Eles eram o velho do saco da época da Inglaterra, porque eram vermelhos, tinham aquela vida, moravam em carroças e tinham aquele aspecto um tanto quanto assustador, né? E o Diggory, ele era apaixonado pela Thomasin, mas ele foi rejeitado por ela e aí resolveu abandonar a sua vida fixa, né? Ele tinha ali parece que o pai dele tinha uma pequena propriedade ali no local e se dedicou então a essa vida nômade de vendedor de almagre. O noivo da Thomasin, que é o Demon Wydive, é o pegador do local, né? Ele é muito bem apessoado, é o morador que tem a melhor condição financeira ali, porque é dono da hospedaria, e por isso ele é disputado por todas as moças, né? Mas ele é um cara que está mais interessado na posse do que no amor. E mesmo sendo noivo da Thomasin, ele tem um envolvimento com a Eustacia Vai e resolve levar o casamento adiante para fazer ciúmes nela, né? Nessa outra moça que ele admira, que ele tem interesse. A Eustacia é uma moça que nasceu na cidade grande e foi para Egdon Heath morar com o avô e eles vivem numa propriedade assim bem isolada. Mas ela despreza a charneca com todas as suas forças, né? Ela odeia morar ali e não se mistura com os moradores locais, ela se acha melhor, né? Mais superior socialmente a eles, e por isso ela adquire fama de esquisita e até mesmo há quem diga que ela é uma bruxa. Ela tem uma natureza assim, bem selvagem, ela vive de devaneios românticos, mas o que ela quer, na verdade, é encontrar um homem que a tire daquele local e que a leve para uma cidade grande, né? De preferência para Paris. E justamente por isso é que ela acaba se envolvendo com o Demon, porque aos olhos dela, ele é o único ali que tem essa condição financeira para salvá-la, né, dessa situação. E para quem gosta aí de referências, né, uma curiosidade é que, para quem admira o apanhador no campo de centeio, essa personagem, a Eustacia, é citada várias vezes pelo Holden como exemplo, né, de uma mulher forte, incompreendida ali no ambiente que ela vive. Por fim, temos o nativo do título, que é o Clean, filho da senhora Albright, primo da Thomasin. Ele foi estudar no exterior, acabou trabalhando como comerciante de diamantes em Paris. E agora ele retorna ao local, aparentemente para passar as festas de fim de ano, e a notícia da sua chegada vira ali o assunto do momento no local, né? Num local pequenininho onde nada acontece. Especialmente para Eustacia, que foi morar ali depois da partida dele. Então ela só conhece de ouvir falar.
e aos ouvidos dela ele passa a ser o pretendente perfeito, né? E ela vai fazer de tudo para que estiver ao seu alcance para conquistá-lo. O Klein é um jovem assim muito inteligente, bastante culto, idealista, mas também é um pouco fechado, né? É bastante introspectivo. Para os olhos ali do pessoal, é um jovem muito bem-sucedido, mas o que ninguém sabe são as verdadeiras intenções dele. Ele, no fundo, despreza a riqueza material, está profundamente desgostoso da sua vida em Paris, que ele acha que é totalmente fútil, né, sem propósito, e volta para esse lugarejo com o objetivo de fundar uma escola e lecionar para as crianças locais, tirando elas ali, tentando tirar as crianças, dar um futuro melhor para elas, longe daquela vida ali tão mesquinha, né, tão pobre. E esse interesse da Eustacia por ele vai despertar o ciúme do Damon, que não admite ser trocado por outro, né? E a partir de então, né, esses interesses amorosos desses vários personagens vão se cruzando, vão surgindo aí várias situações de conflito, na grande maioria por conta de pequenos equívocos, né, mal entendidos. Por exemplo, uma porta que não é aberta quando a pessoa bate, aquela situaçãozinha assim que você interpreta de uma forma, mas na realidade a situação era bem diferente, né? Atitude mal interpretada de alguém, e às vezes isso leva a problemas maiores. Esse enredo, à primeira vista, pode fazer a gente acreditar que está lendo uma obra romântica, né? Porque é uma história de amor. Mas um olhar mais apurado nessa história deixa claro ali várias características realistas. As mulheres, por exemplo, embora ainda sejam presas às convenções sociais, às convenções legais, já mostram aqui uma rebeldia que não era muito comum, né? Não era esperada para uma mocinha vitoriana. E as duas principais mulheres desse livro não poderiam ser mais diferentes, né? A Thomasin tem uma personalidade mais pacata, mas também tem atitudes de enfrentamento, né? Como esse casamento não autorizado pela tia. Ela não é submissa, mas tem um pé ali na realidade. Ela sabe que a realidade nem sempre é como a gente deseja, né? E ela tenta se adaptar às situações, né, às suas frustrações, da melhor forma possível. Já a Eustacia é outra história. Ela é totalmente independente, não se sujeita de forma alguma às convenções sociais e não está nem um pouco preocupada com o que pensam e falam dela. Mas ela também é extremamente egoísta e também não pensa, né, como as atitudes dela, os desejos que ela tem, podem afetar, até de forma trágica, as vidas das pessoas com as quais ela convive, né, as pessoas ali ao seu redor. Ela tem aquele ideal romântico, né, de um príncipe encantado, de uma vida amorosa, movimentada, cheia de emoções, mas, na verdade, ela é mais apaixonada por esse relacionamento idealizado do que exatamente pelos homens com quem ela se relaciona, né? Ela é mais apaixonada ali pela situação, por essa idealização do casamento. O Thomas Hardy é um autor que ficou conhecido pelo teor trágico, né? Pelo pessimismo das suas obras, especialmente as últimas. Nesse livro aqui, isso ainda não está tão forte. Existem, claro, várias situações de conflito, acontecem tragédias, mas menos do que nas obras posteriores dele. E também acontecem aqui várias situações engraçadas, protagonizadas principalmente pelos personagens secundários, né? Um deles, o Christian, que é um rapaz assim bem desajeitado, né? Desengonçado, supersticioso, trabalha para a senhora Albright e ele tem absoluta certeza de que ele nunca se casará, porque ele é azarado. E o avô dele, que é o vovô Kenton, que é um velhinho que está sempre bem-humorado, sempre cantarolando, mas também tem, em determinados momentos, a língua ali bem afiada. Esse livro foi publicado inicialmente, como era comum na época, né, em partes, em revistas, e o final dele foi bastante criticado.
E o Hardy, então, resolveu modificar o final quando lançou em livro para agradar o público vitoriano, mas deixou uma nota muito curiosa no meio do texto, né? Ela não é nem uma nota de rodapé, ela está realmente no meio do texto. E ele diz assim: o escritor aqui pode afirmar que a ideia original da história não era essa, mas certas circunstâncias da publicação em série levaram a essa mudança de intenção. Os leitores, portanto, podem escolher entre os finais. Existe uma adaptação desse filme de 1994, tem uma produção caprichada, o elenco é encabeçado pelo Clive Owen e pela Catherine Zeta-Jones, da novinha, e é um filme bem interessante, né? Eu só encontrei ele, infelizmente, disponível com legendas em espanhol, mas de qualquer forma eu vou deixar o link na caixa de descrição, né, se alguém se interessar, e vale a pena dar uma olhada. Em resumo, é um livro bem bacana, né, com uma escrita bem elegante, e depois desse início ali um pouco arrastado, principalmente por conta das descrições, é uma história cheia de reviravoltas que prende a atenção. Eu não acho que seja uma obra-prima, também não é um livro que vai agradar a todo mundo, mas com certeza é uma obra que vale a pena conhecer, especialmente para quem nunca leu nada do autor. Existem duas edições aqui no Brasil, essa da Martin Claret e uma outra da Pedra Azul. Eu confrontei as duas e achei que a tradução da Martin Claret está mais próxima do original. A da Pedra Azul é boa, mas tem uma linguagem mais moderna, né, que facilita a leitura. Eu, particularmente, não gosto disso, especialmente nos livros clássicos, porque me incomoda um pouco encontrar no meio do texto um personagem dizendo que não está nem aí. Isso numa obra do século XIX, né? Então, para mim, isso tira um pouco do clima do livro. Mas, de qualquer forma, gosto, é a tendência atual, né? E as duas edições são muito bonitas. Então, vocês escolham a que mais interessar a vocês. O link para a compra de ambas na Amazon estará aí na caixa de descrição. E adquirindo qualquer item, né? Não só livros, utilizando esses links, você estará contribuindo para uma causa social, sem pagar nada mais por isso, porque eu repasso a minha comissão para alguma instituição de assistência. E com esse vídeo nós chegamos ao fim de mais um Victober, que mais uma vez foi uma oportunidade incrível de ler obras excelentes, conhecer um pouco mais da literatura britânica desse período. E quero deixar aqui meu agradecimento aos colegas que participaram do projeto, principalmente a Cristina, do canal Relivrando, né, que foi quem trouxe essa ideia para o Brasil. Muito obrigado pelo convite para participar mais de uma vez desse projeto e espero que continue por muito tempo, né, cresça cada vez mais. Então eu vou ficando por aqui, agradeço a todos que acompanharam os vídeos desse mês, aos inscritos do canal, né, que estão sempre assistindo, comentando, e quem ainda não for inscrito, se estiver conhecendo o canal agora, deixo o convite para fazer a sua inscrição, ativar o sininho para receber as notificações e continuar acompanhando o Livros e E-Books. A gente se vê no próximo vídeo.